internauta amigo que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um episódio do nosso programa Dicas de Leitura Espírita. Um programa que nós oferecemos para você com dicas sobre obras espíritas, trazendo comentários sobre literatura espírita, os autores espirituais, numa conversa agradável e bastante breve, para dividir com você tudo aquilo que nós temos sobre o Espiritismo, para que a gente possa trocar uma ideia e divulgar boa literatura espírita. Hoje nós vamos iniciar uma série de programas onde nós vamos falar de um amigo muito querido, uma pessoa muito especial, uma pessoa que nós temos realmente no coração, e é uma pessoa de um valor inestimável para o movimento espírita nacional e internacional. Um legítimo trabalhador de Jesus. O nosso querido amigo José Raul Teixeira, médium espírita carioca, físico formado pela Universidade Federal Fluminense, mestre e doutor em educação, professor aposentado na Universidade Federal Fluminense. Alguém que sobrepujou inúmeras dificuldades na vida, se constituindo para nós num exemplo de conduta e de atitude. Alguém que vem nos louvando com sua amizade e com o seu trabalho, constituindo-se numa referência em todos os aspectos. Um espírita de escola, alguém que tem compromisso com a verdade e compromisso com os bons espíritos e principalmente com Jesus de Nazaré e com a sua consciência. Não abre espaço em nenhum momento para qualquer tergiversação acerca do seu compromisso com a pureza doutrinária. Com Kardec, sempre sendo muito fiel. Um orador de referência, alguém que nos encanta e nos emociona com a sua fala forte, bem concatenada, ordenada, clara, bastante precisa, que não deixa dúvidas sobre os principais aspectos da doutrina espírita. Um espírito jovial, muitas vezes jocoso. Eu que sei, às vezes, que passei aperto com ele pela sua ironia fina, gostosa, agradável. Um homem que conhece a música, um poliglota que fala vários idiomas, gosta da boa música, entende da boa música. Um ser que é gostoso conviver, que tem uma conversa afável todo o tempo e que nos ensina constantemente, pois é dotado de uma capacidade de ler e aprender invejável e muito invulgar, porque ele lê e ele tem a vontade, é o mote da vida dele, é o motor da alegria da vida dele, transferir o conhecimento que ele adquire. Ele faz isso com alegria de falar, de transmitir o livro tal, via coisa tal, e ele tem isso dentro dele e ele mostra nos olhos, com os brilhos de estar falando de conhecimento, porque o conhecimento liberta, nos dá ignorância. É dessa pessoa que a gente quer passar a falar agora da sua obra. São 37 obras publicadas e são 37 obras onde ele coloca todo o seu vigor, onde ele traz a sua comunicação com os espíritos benfeitores. Ele traz muito da figura do espírito Camilo, que é o seu guia espiritual, aquele que traz para nós um conhecimento enorme da vida espiritual e uma experiência de ter acompanhado o Cristo. O relacionamento Raul-Camilo é um relacionamento muito frutífero. São duas almas que se encontram e que vêm desde há muito tempo. Só poucos sabem de onde vem essa ligação e que os coloca vinculados nessa jornada para trazer o Espiritismo para nós. São dois espíritos próximos até no raciocínio lógico e abordam as questões do Cristo, as questões de Kardec, as propostas generosas das obras básicas e do Evangelho de Jesus de uma forma muito particular, mas coerente com as propostas de Jesus e com as propostas de Kardec.
nos mostra um ângulo diferente de enxergar as coisas. E como Camilo coordena a equipe de espíritos que escrevem por Raul, fica muito nítido que todos estão com essa ótica diferente. Apresentam uma forma diferente de se entender, interpretar e se colocar em prática na vida esses ensinamentos. As propostas de Camilo têm sempre uma parte de filosofia, que é trazer para a vida, para o nosso cotidiano. Como nós vamos ver algumas obras de espíritos que fazem parte dessa equipe, como por exemplo do espírito Johannes, que escreve a obra muito gostosa, muito importante para uso diário, onde ele traz algumas reflexões sobre condutas que temos no nosso dia a dia. Então é desses dois que nós começamos a falar nos dias de hoje, desta obra que eles trazem para nós. E vamos a cada programa tratar de um livro, talvez de dois em cada programa, dependendo da obra. Normalmente um livro, porque são livros muito importantes, nós queremos aproveitar para divulgar essas obras. E nós vamos começar hoje tratando de uma obra que não é de nenhum espírito, mas é uma obra que eu me lembro que eu tomei contato pela editora Frater, que é a editora que publica os livros de Raul Teixeira, que eu tomei contato com a editora Frater naqueles bons anos, final da década de 80 e começo da década de 90. Nós tínhamos um grupo muito gostoso que trabalhava no movimento espírita, e eu à época estava morando no Paraná, era do Conselho da Federação Espírita do Paraná, e tinha uma turma, né, que recebia o Divaldo, recebia o Raul, e nós temos boas histórias para contar desse período. E nessa época, então, é constituída a editora Frater, né, e se começa o trabalho de divulgação da obra. O Raul inicia o processo de divulgar as obras que ele já havia psicografado. Mas uma obra que na época chamou muita atenção, e eu acho que ela ainda é pouco divulgada, que ela deveria ser mais divulgada, e ser estudado nas casas espíritas, particularmente nos centros espíritas que eu convivi, eu digo os centros espíritas, porque eu mudei muito durante a minha vida e vira e mexe acabava presidente de centro. Eu sempre trouxe para os grupos de estudo esta obra. Qualquer grupo que eu vou coordenar, eu trago, grupo mediúnico principalmente, eu trago reflexões para a mediunidade acerca dessas obras. Porque é uma obra que trata, o título diz, Diretriz de Segurança, né? E ele diz assim, ó, é um diálogo em torno das múltiplas questões da mediunidade. E esse livro aqui, ó, ele é antigo, está maneirado, ó, é a capa original dele. Eu tenho guardado, isso aqui para mim é um tesouro, ninguém tira de mim. E eu estou sempre riscando, estou sempre trabalhando em cima dele. Então ele diz, ó, um diálogo em torno das múltiplas questões da mediunidade. Nesse livro, Raul e Divaldo respondem a várias questões que envolvem a prática mediúnica. E evidentemente que eles tocam em pontos que incomodam muita gente. Incomodou na época e hoje em dia mais ainda, né? O momento que eu vivo agora da minha vida pessoal, estou aqui numa determinada situação no movimento espírita que toca com muita gente, né? Muita gente insiste que aquilo é normal, mas aqui eles vão tratar de muitas coisas. Quebram algumas paranoias do trabalho mediúnico, trazem algumas reflexões acerca do fenômeno em si, sempre à luz de Kardec, e trazem reflexões sobre a postura do médium. E o importante nós trazermos esta obra é porque são dois médiuns que estão encarnados e que têm o resultado da sua prática mediúnica como resultado um trabalho irrepreensível. Então isso é importante, porque não é qualquer um que está falando, é alguém que é referência, que está mostrando para nós o que é exatamente o trabalho mediúnico. O título do livro, Diretrizes de Segurança, já diz isso. São diretrizes de segurança para todos aqueles que desejam mourejar, um termo que o Espírito Camilo usa muito, o Raul usa muito, mourejar no movimento espírita, que pretendem mourejar na atividade mediúnica. Você não é obrigatório você mourejar na atividade mediúnica, mas se o fizer, é preciso fazer com Jesus.
e à luz das propostas de Allan Kardec. E aqui nós temos diretrizes que trazem um debate sobre essas questões, sobre manias que foram sendo incorporadas à prática mediúnica no movimento espírita, sobre condutas que até se justificavam no passado, em épocas outras do movimento espírita, mas que não se justifica mais hoje. Então ele vai tratando da mediunidade em si, da constituição do grupo mediúnico, do desenvolvimento mediúnico, comunicações, toca na questão dos mentores, na questão do passe durante a reunião, fala da alimentação, que toca muitos médiuns, e fala da questão dos estudos, receituário, né? Trata de uma coisa importantíssima, os escolhos da mediunidade. Esse capítulo é muito importante, porque os dois colocam as suas lutas, né? As suas dificuldades na questão mediúnica, traz para nós os processos regressivos, as mistificações, trata dessa questão tão importante, né? Olha aqui, ó, veja que o livro, não sei se vai dar para ver como está arriscado o meu livro, né? Não sei se dá para ver, estou tentando, olha lá, as setas indicando, trata até das mistificações que Chico Xavier teria sofrido, as questões obsessivas, são coisas para a gente refletir tanto, são coisas tão profundas sobre os usos e costumes do espiritismo, as questões dos atavismos, eles colocam aqui, as formas exteriores, culto a animais, uma série de coisas. É tão rico, gente. É tão rico que precisa de uma leitura constante. A questão da manifestação de espírito que vira mentor, vira dono, né? A questão do transe mediúnico em si, nossa, é tão importante que eu fiquei com vontade agora de colocar esse livro de novo na cabeceira da minha cama. Vou fazer isso. Hoje eu já vou começar a dar uma relida nele. Vai lá, gente. Dá uma olhada, conhece a Raul Teixeira, pesquisa, dá uma olhada na sua obra desse amigo. Nós temos um programa aqui no nosso canal que é Tratando de Camilo, onde nós estamos falando sobre o Espírito Camilo e da obra de Camilo. Lá nós falamos um pouco mais sobre Raul e sobre o Espírito Camilo. E estamos trazendo alguns capítulos de algumas obras. Vai lá, dá uma olhada nesse programa que nós temos no nosso canal. E nos acompanhe sempre. Próximo programa vamos tratar de uma outra obra dessa feita do Espírito Camilo. Fique com Deus, que Jesus nos abençoe sempre.